Paz do Senhor Jesus, igreja, sejam bem-vindos em nome do Senhor, que a paz de Cristo seja sobre todos vocês, amém. Amém. Eu gostaria de, antes de iniciar a palavra, ler alguns anúncios especiais para vocês, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Primeiro, a programação semanal, essa semana, toda a nossa programação será online, tá? Na terça-feira, às 8 horas, teremos o nosso culto de oração online. E na quarta-feira, o curso de doutrinas bíblicas sobre o Espírito Santo será online também, às 20 horas, tá bom? Tanto na terça quanto na quarta e na quinta será às 20 horas online. Quinta-feira é a nossa comunhão. Então, na terça, a oração, na quarta, doutrinas e na quinta, comunhão, às 8 horas, tá bom? E isso vai ser programação via Zoom, né? Vocês vão receber o link e aí a gente se vê lá. Outros avisos importantes. Nos próximos 2 domingos, igreja, dia 21 e dia 28 de março, não haverá culto presencial, tá? E apenas online. Então, nos próximos domingos, né, nós teremos apenas cultos online, por ordem do decreto, né, do governador do estado de São Paulo para a fase roxa de prevenção ao Covid-19. Então, em obediência a esse decreto, nós não teremos culto presencial nesses 2 próximos domingos. E eu peço oração, né, para que não seja como o ano passado, que começou com 2 semanas e a gente acabou ficando quase 1 ano, né? Então, eu oro que não seja assim dessa vez. E eu conto muito com a oração de vocês. Na verdade, nós temos que clamar, né? A gente sabe, ninguém é bobo, né, do jogo político que existe, mas nós temos um Senhor, igreja, nós temos um Deus que é vivo e que é maior do que tudo isso, e que se importa com o nosso povo, e nós precisamos clamar, amém? Então eu conto com a oração de vocês, o clamor de vocês, para que a vontade de Deus prevaleça. As contribuições serão feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. As cestas básicas, alimentos não perecíveis e de higiene pessoal, você pode entrar em contato com o Walter e o Walter pega na sua casa. Oportunidades de servir, esperamos que voltaremos logo e quando voltarmos nós possamos contar com a ajuda de muitos para os ministérios da portaria, multimídia, projetor e som, tá bom? Procura o Naldinho, procura o Serginho, procura o Edson, fala do que você poderia servir. E o nosso batismo novamente vai ser adiado, tá bom? Nosso batismo vai ser adiado agora para o dia 3 de abril, às 10 horas da manhã, na Praia do Gonzaguinha, em frente ao Gaudi. A gente ora também que a gente possa realizar o batismo. Então, no dia 3 de abril, sábado, às 10 horas da manhã, na Praia do Gonzaguinha. Eu quero chamar a Luciana e o Paulo, a gente orar por eles. Por favor. Lu, Paulo, nossos queridos Luciana e Paulo, estão de mudança. Estão partindo para o Paraná, Campo Mourão, e e nós vamos orar por eles. A Ivone também, né, Ivone? Por favor, vem cá. Eu gostaria que nós orássemos recomendando eles a graça de Deus, né? Nós amamos muito vocês sabem disso, né? E vocês vão fazer muita falta. Mas a gente se alegra em saber que vocês estão fazendo o que está no coração de Deus, tá bom? Então, deixa o Senhor guiar vocês. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, como nós temos histórias para contar, Deus, e cremos no Senhor que muitas novas histórias serão contadas, Senhor, porque o Teu agir é sobrenatural, ó Deus, e vai muito além da geografia, Senhor. Então nós recomendamos, Deus, o Paulo, a Luciana, a Ivone, a Tua graça, Deus, que o Senhor os acompanhe nessa mudança, Deus. Eles estão mudando, né, de casa, de cidade e tantas coisas. Eu peço, Deus, que o Senhor guie eles com o Teu Espírito Santo.
e use a vida deles poderosamente onde quer que forem, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, enche eles, Senhor, com graça, toda a mudança, toda a adaptação, Deus, e que eles se sintam abençoados, ó Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus, Senhor, e que seja além das expectativas, Senhor, além do que nós podemos orar ou pensar nesse momento. Seja glorificado, Deus, continua sendo exaltado na vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos muito, Deus, por tudo que pudemos fazer juntos, e Deus, esperamos em Ti, Deus, poder fazer muitas coisas ainda para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Obrigado. Muito bem, queridos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Lucas 20. Nós vamos finalmente terminar o capítulo 20 de Lucas. Acabava o livro, mas o capítulo 20 não. Estou brincando. Hoje nós vamos ver uma passagem muito interessante, né? E eu gostaria muito que você prestasse atenção no que o Senhor preparou para nós essa noite. Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. Versículo-chave, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na semana passada, se você se lembra, nós vimos Jesus responder à tentativa frustrada dos saduceus, né? Aquela nata do sacerdócio, né? O suprassumo do sacerdócio judaico, tentando ridicularizar Jesus com uma pergunta tola sobre poligamia no céu. Você se lembra disso? E, na verdade, eles que acabaram sendo, né, passando o ridículo, porque não conseguiram humilhar o nosso Senhor publicamente como eles queriam. Essa noite nós vamos ver Jesus revelar-se não apenas como o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, né, o Salvador, o ungido de Deus, mas também como Filho de Deus. Jesus vai revelar a sua deidade, a sua divindade nessa passagem de hoje. E nós vamos também aprender com a forte advertência que Jesus vai dar acerca dos escribas ou os mestres da lei. Então, abra seu coração. Lucas 20, versículos de 41 a 47. Vamos ler. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Senhor Jesus, nós oramos a Ti pedindo mais uma vez, Senhor, que o Senhor ocupe o Teu lugar de honra, Deus, nessa reunião, Deus, na Assembleia dos Santos, ó Deus. Queremos, ó Deus, Te dar toda a honra, todo o louvor, ó Deus, que é devido, e pedir, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor capture a nossa mente, o nosso coração nesse momento, que a Tua palavra, que tem poder por si só, fale, Senhor, poderosamente, audivelmente em cada coração. Eu oro por transformação de vida, Senhor. Eu oro, Deus, que venha a nós o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Guia-nos agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema da mensagem dessa noite é: Jesus declara sua deidade. Deidade é outra palavra para divindade. Então, Jesus está se declarando Deus nessa passagem. Bom, recapitulando rapidamente esse capítulo, Jesus ele foi alvo, se você ler o capítulo 20, desde o início, de várias perguntas, né, por parte dos líderes religiosos. Eles estavam examinando, inspecionando, né, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, e para encontrar nele algum defeito, alguma falha,
mas eles não puderam, porque Jesus, ele é perfeito, ele é santo, né? É o Cordeiro Santo de Deus, perfeito para o sacrifício, para morrer na Páscoa pelos nossos pecados. Então, a Páscoa estava chegando, os líderes religiosos queriam um motivo para condená-lo, para matá-lo, para tirá-lo do caminho, porque o povo já havia aclamado Jesus como Messias, né? O filho de Davi, Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Então, todos os dias Jesus já estava no templo ensinando, e as multidões estavam lá, o povo estava recebendo, havia uma grande expectativa nesse momento, né? Quando seria então a redenção de Israel? É claro que a expectativa do povo estava no Jesus humano, né? No Jesus, no Messias, filho de Davi, homem que ia restaurar a glória de Israel, né? Como nos tempos de Davi e de Salomão. Essa era a expectativa. Não era uma expectativa espiritual, não era uma expectativa de que esse veio pagar pelos nossos pecados, esse é o Filho de Deus. Não, eles não viam esse lado divino, esse lado de Jesus como Filho de Deus, né? Mas esse era o cenário, e os líderes religiosos estavam muito incomodados de ver o povo ouvindo Jesus, né, de qualquer forma. Então eles queriam desacreditar o povo, né, eles queriam fazer com que as pessoas esquecessem Jesus. Na verdade, eles queriam matar o Senhor, eles estavam procurando um modo de incriminá-lo para que ele fosse executado, mas eles queriam fazer isso depois da Páscoa. Só que Deus tinha um plano para que isso acontecesse durante a Páscoa, para que o seu filho fosse o Cordeiro Pascal. E então, prestem atenção no que segue agora. Vocês viram várias perguntas por parte dos líderes religiosos, mas nessa passagem é Jesus quem faz a pergunta, tá? E isso é de destaque, isso é para a gente observar, notar e fazer notas. A pergunta que Jesus vai fazer é a pergunta mais importante da nossa vida. Jesus vai fazer essa pergunta a esses líderes religiosos essa noite. Ele vai citar o Salmo 110:1, a gente vai falar sobre isso com mais profundidade mais tarde. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 20, versículo 41. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Eu prefiro o modo que o evangelista Mateus escreveu essa pergunta. E eu vou ler para você Mateus 22, de 41 a 42. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Jesus está fazendo uma pergunta em relação ao Messias, prometido por Deus, o Salvador, aquele que vinha salvar não só Israel, mas salvar o mundo, tá? Deus nunca escondeu o plano dele no Antigo Testamento para nós. Ele sempre deixou claro que o Messias salvaria o mundo dos seus pecados. Mas sabe como o ser humano é, né? A gente só pega aquilo que interessa para nós, né? O que a gente não está aberto para ouvir ou desejoso de ouvir, a gente rejeita. E era assim que o povo estava fazendo. Mas Jesus, ele pergunta sobre a filiação do Messias. Jesus está perguntando: vem cá, líderes religiosos que sabem tantas coisas, que pelo menos julgam saber tanto, o Messias, ele vai ser filho de quem? E eles responderam prontamente: de Davi. Então não havia mistério, não havia dúvida para os líderes religiosos de que o Messias enviado por Deus, ele seria filho de Davi. Isso quer dizer, ele seria da linhagem do rei Davi ou da descendência de Davi. Então, eles não tinham problema em relação a isso. Mas eu quero pensar um pouquinho mais com você sobre essa pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo, ele fala, né? O Cristo é grego, mas Messias hebraico. E quer dizer o quê? O ungido, o Salvador, né? E quem é o Salvador para você? Quem é o Salvador para a sua vida? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida, não é? Se a nossa salvação, irmãos, estiver em qualquer coisa fora de Jesus, nós estamos perdidos. Nós continuamos perdidos. A nossa salvação, né? A nossa resposta a essa pergunta, né? O nosso destino depende da nossa resposta a essa pergunta. A nossa vida depende dessa resposta a essa pergunta. E para nós, o Salvador, ele tem que ser Jesus, o Filho de Deus.
Essa é a resposta que todo coração deve dar a essa pergunta. Muito bem, então Jesus pergunta para eles, o Messias é filho de quem? E eles respondem de Davi. Olha só o que diz 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, vocês entendem por que essa pergunta ela é tão importante? Porque quem é nascido de Deus? Quem é filho de Deus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Enquanto nós, seres humanos, pecadores, não chegarmos ao ponto da nossa vida de admitir que nós não podemos salvar a nós mesmos, que nós não podemos chegar ao céu por nossos próprios méritos, por nossos esforços, pelas nossas boas obras, pela nossa religiosidade, enquanto nós não chegarmos a esse ponto de admitir que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de ajuda, porque nós falhamos, e quanto mais nós queremos acertar, mais nós falhamos. Nós nos deparamos com as nossas limitações, com a nossa fraqueza, com a fragilidade da nossa carne. E enquanto nós não nos rendermos e admitirmos, eu preciso de ajuda, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus Cristo como meu Senhor, como Deus, eu me rendo. Enquanto nós não chegarmos a esse ponto, nós continuamos longe de Deus. Mas quando nós nos rendemos, quando nós falamos, eu confesso, eu preciso de ajuda, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão de Deus. Quando nós chegamos a esse ponto, irmãos, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, nós somos feitos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Nós não somos mais criatura de Deus, mas passamos a ser filhos de Deus. E podemos ter acesso ao trono de Deus. Nós falamos e Deus nos ouve. Nós lemos a Bíblia e nós entendemos. O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de nós. É uma nova vida. É uma nova vida que nos guia a um novo caminhar, que nos guia a uma nova visão, né? Uma nova cosmovisão do mundo, da vida. A gente entende que esse mundo não é tudo para nós, que nós temos uma cidadania celestial e que nós pertencemos ao reino de Deus agora. Então, tudo isso acontece quando nós nos rendemos, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, o Salvador. Muito bem. E é uma pergunta muito pessoal, não é verdade? Cada um vai responder por si, né? Quem é o Cristo? E cada um deve responder essa pergunta sinceramente. Muito bem, os líderes religiosos, eles sabiam que o Messias, o Cristo, né? Ele era filho de Davi com base em alguns versículos, eu vou passar alguns para vocês. 2 Samuel 7,12 fala assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Deus está usando o profeta Natã, né, e o profeta Samuel está registrando, para falar com o rei Davi. E a promessa de Deus é que um descendente dele, né, aqui, ó, vai sucedê-lo e vai estabelecer o reino dele. E esse reino, se você ler toda a passagem, vai ser eterno. Ele está falando do Messias. Ele está falando de Jesus. Jeremias 23:5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Como nós ansiamos por esse governo, não é? O mundo todo anseia por esse governo. Mas ele está falando novamente do Messias, que viria da linhagem de Davi. Deus, ele havia decretado através do profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que o Salvador, Jesus, ele nasceria em Belém,
Belém é a cidade do rei Davi. Diz aqui, Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Falando novamente do Salvador, o Messias de Deus. O que mais nos chama a atenção, irmãos, é que esses líderes religiosos, eles estavam lidando com Jesus, eles tinham visto os milagres, eles sabiam da história de Jesus, mas eles se negavam a aceitá-lo como o Salvador. Eles resistiam a se render a Jesus como Salvador. Talvez porque eles olhassem demais a humanidade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Talvez eles tivessem a expectativa de um rei diferente, que falasse diferente, que fizesse coisas diferentes, que tivesse roupas diferentes, que se vangloriasse das coisas. Eles buscavam alguma coisa dentro daquilo que eles viviam, dentro daquilo que os olhos deles estavam acostumados. Então eles tinham grande dificuldade de aceitar Jesus como Salvador, como Messias. Em João 7, de 40 a 43, a gente vê como o povo, que reflete um pouco do pensamento dos líderes, era confuso. Diz assim, ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta, falando sobre Jesus. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode ser o Cristo? Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. O que mais me chama a atenção numa passagem como essa é que Jesus ele não andava com as Escrituras tentando provar para cada um assim, eu estou cumprindo essa profecia, você pode acreditar que eu sou o Messias? Olha, eu estou cumprindo essa profecia, você pode me aceitar como Messias? Jesus não fazia isso, ele simplesmente deixava que o Pai, que o Espírito Santo pudessem testemunhar por ele. Ele não ficava falando, olha, você tem que acreditar em mim. Você tem que... Não, ele vivia a vida dele. E ele deixava com que suas obras pudessem falar mais alto que ele. É um exemplo para nós, irmãos. Lucas capítulo 20, versículos 42 a 43. O próprio Davi, agora Jesus ele vai dar uma passagem para eles. Agora presta atenção, tá? Jesus não está tentando pegar eles, não. Eles estavam, mas Jesus está tentando levá-los ao entendimento de que eles também precisavam se render a Jesus como Salvador, tá? Vamos lá, Lucas 20, de 42 a 43. O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então Jesus ele está fazendo uma citação dos Salmos, Salmo 110, versículo 1, em que o rei Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, falando, o Senhor, se referindo a Deus, disse ao meu Senhor, se referindo ao Messias, ao seu descendente. Fica mais claro se eu ler através da Bíblia judaica para você. Da Bíblia judaica diz assim, Adonai disse ao meu Senhor, ou ao meu Salvador. Adonai disse ao meu Senhor, aquele a quem eu me submeto, tá? Então o rei Davi está falando, Adonai, Deus, disse para o meu Salvador, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como descanso para os teus pés. Então o rei Davi está falando que Deus, Adonai, está falando com o Messias, o Cristo, senta à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Uma passagem simples que eles conheciam muito bem, aliás, o Salmo 110 é o salmo mais citado, é o salmo messiânico, profético, messiânico, mais citado no Novo Testamento. Jesus está falando, eles sabem que Davi está falando do Messias aqui, isso não é novidade para eles, tá?
Então, prestem atenção nisso. Agora, Jesus ele vai aprofundar a pergunta para ele. Mas antes da gente ir para a pergunta de Jesus, eu quero falar rapidamente sobre o que esse versículo fala. Irmãos, o lugar da direita é o lugar de mais honra que um rei pode falar, né? Pode deixar alguém. O rei só permitiria que sentasse à sua direita seu filho, que seria sucessor no seu reino. Então, Adonai, Deus, está falando isso para o Messias, tá? Esse lugar de toda honra e de sucessão. Não tenha dúvida, Deus submeteu todas as coisas a seu Filho. Deus, o Pai, entregou tudo, todo o poder ao seu Filho. Subjugou todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Não tenham dúvida disso. E quais são os inimigos do Messias? Eu vou falar para você: a morte, o pecado e as forças do mal. É isso que essa promessa está falando a respeito. Que Deus subjugaria ou colocaria a morte, o pecado e as forças do mal debaixo dos pés de Cristo. Tudo aquilo que veio para destruir o homem, tudo aquilo que veio para acabar com o homem. Essa é a promessa de Deus. O Senhor subjugou tudo aos pés de Cristo, o Salvador. Tremendo, né? Eu vou ler 2 passagens para você que deixa claro isso. Colossenses 2, de 13 a 14, que fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles o espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, ele paga pelos nossos pecados, ele nos concede perdão e ele desarma Satanás completamente, porque a partir desse momento, Satanás, o acusador dos irmãos, ele só tinha poder sobre aquele que pecasse, e a morte só tem poder sobre aquele que peca. Mas quando Jesus morreu inocente naquela cruz e cravou ali a cédula, a sentença que era contrária a nós, e ele nos concedeu o perdão de Deus, porque ele levou a punição que nos era devida, a justiça foi feita, Jesus levou a nossa punição, Satanás não tem mais argumento para nos acusar, a nós que cremos em Jesus como Salvador. Então, Satanás ficou desarmado completamente. Ele não tem mais como nos acusar. Porque Jesus, ele tomou a punição que nos era devida e nos concedeu a justiça perfeita dele. E Deus hoje nos olha através do sangue de Cristo, do seu Filho, e nos vê perdoados. E é por isso que somos aceitos e amados perfeitamente. Louvado seja Deus por isso. E em 1 Coríntios 15, de 25 a 26, nós lemos o seguinte: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos. Olha essa passagem, parece que a gente já ouviu em algum lugar, né? Até que todos os seus inimigos sejam postos, onde? Debaixo de seus pés. Amém. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, a gente viu em Colossenses 2,15 que Jesus triunfou sobre as trevas. Ele humilhou publicamente. Naquilo que Satanás pensou que ia destruir o Filho de Deus, ele mesmo foi destruído. Mas olha só, agora nós lemos que o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós não vamos provar a morte. Para nós fechar os olhos aqui e abrir na presença de Deus. Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao 3º dia. Nós nunca saberemos o que é morte. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o que essa morte, nesse contexto, fala, é que haverá o dia, irmãos, que não haverá mais morte nenhuma. Porque Deus, a palavra dele nos garante, ele vai colocar a morte
com as forças do mal, né, o diabo e todos os seus seguidores no lago de fogo para sempre. E não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Essa é a promessa de Deus. Então nós ansiamos por esse momento, né? Nós ansiamos pelo fim dessa era, né? E a nova Jerusalém, então. Bom, irmãos, e o lugar à direita, eu vou falar novamente, é o lugar de honra, tá? Para o filho do rei que o sucederia. E nunca o irmão mais velho chamaria o irmão mais novo de meu senhor. O que eu quero dizer para você é que Davi, ele jamais ia chamar de meu senhor um filho dele. Jesus nunca ia chamar de meu senhor um descendente dele. E Jesus vai nos levar a esse entendimento. Como pode um rei do porte como Davi, a quem Deus falou, a quem Deus prometeu que a sua descendência reinaria para sempre, chamar alguém, algum descendente seu, algum filho seu, de meu Senhor? Dá um nó na cabeça, porque eles sabiam que um rei jamais faria isso. A explicação é uma só. É porque o filho de Davi não era só um homem. É porque o filho de Davi não era só um descendente. O filho de Davi também era Deus. Também é Deus. E essa é a explicação. E é isso que Jesus gostaria que eles entendessem. E que nós entendêssemos. Jesus explica que essa é uma referência à pré-existência e da deidade de Cristo, o Messias. Ou seja, Jesus sempre existiu. Jesus antecede a Davi, antecede a Abraão, porque ele é Deus. E eu quero ler João 1, de 1 a 3 para você. Olha só, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra. E olha no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra que tudo criou, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito, daquele que é igual ao Pai, em essência. Isso é unigênito. Tem a mesma essência do Pai. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus em carne. Ele é Deus conosco, ele é Deus entre nós. Deus se fez carne. E essa é a explicação para esse enigma que Jesus deu para eles. Como que Davi pode chamar um filho seu de meu Senhor? Porque esse filho não é só um filho, ele é Deus de Davi. João 8:58 fala, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Versículo 44, portanto Davi o chama Senhor, agora Jesus. Então como é que ele pode ser seu filho? Bom, vocês já sabem a resposta. Ele pode ser filho de Davi porque ele é Deus. Então aqui com essa pergunta, Jesus está falando, eu sou o Messias, mas eu não só sou descendente de Davi, eu também sou Deus em carne, eu também sou filho de Deus. O Messias, ele é filho de Davi, e isso prova a humanidade de Jesus. Mas o Messias também ele é Senhor de Davi, isso prova a divindade de Jesus. Ou seja, lição, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Em algum momento da sua eternidade, ele escolheu adicionar humanidade à sua divindade, para se tornar um entre nós e morrer no nosso lugar. E guarda as marcas, as cicatrizes que contam a história de amor por nós, para sempre. Tremendo, né? Então Jesus ele aproveita esse momento para se revelar não só como o homem Messias, o Salvador, mas como o Senhor, o Filho de Deus,
o Deus em carne. E a menos que eles crescem em Jesus, eles jamais iam compreender o que Jesus estava falando. E, infelizmente, eles escolheram endurecer o coração deles. Jesus estava explicando a palavra para eles, a palavra que eles julgavam conhecer. Quando Jesus está falando aqui para os escribas e mestres da lei, eles eram aqueles detentores do poder da palavra, era eles que faziam as cópias da palavra de Deus, era aqueles que eram os professores bíblicos, eram aqueles que eram os advogados para julgar as causas dentre o povo. Então, eles eram altamente considerados, reconhecidos pelo povo. Contudo, eles não criam no que a própria palavra falava para eles. E Jesus está esfregando basicamente isso na cara deles, né? Olha o que diz Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Quando ele fala eu sou a raiz, ele está falando da sua divindade. E quando ele fala e o descendente, ele está falando da sua humanidade. Por que a palavra de Deus gosta de repetir tanto para nós que Jesus é homem e Deus, homem e Deus, homem e Deus? Porque muitas seitas surgiram ao longo da história, irmãos, tentando afastar as pessoas da palavra de Deus, falando que Jesus era só um homem, ou que Jesus era só um espírito, ele não era um homem. Ele é importante para a gente entender e crer que ele era 100% homem, porque como homem ele tinha que morrer no nosso lugar. Se ele era um espírito, ele não podia pagar pelo meu pecado. Ele tinha que ser homem, ele tinha que nascer de uma mulher, ele tinha que viver com as mesmas condições que nós, para poder ser testado, provado, tentado e não pecar, e então pagar o preço dos nossos pecados. É importante entender que Jesus tinha que nascer homem, mas é importante também entender que ele é Deus, que ele é Deus que escolheu se tornar homem para poder fazer essa obra de salvação. Amém? Então ele é a raiz e o descendente de Davi. Glória a Deus por isso. Então Jesus ele pergunta para eles: e vocês, o que vocês pensam sobre o Messias? O que vocês pensam sobre mim? Vocês acreditam em mim? Jesus está levando eles para o âmago da questão, o cerne da questão. E aí? Agora é a hora da decisão. Vocês vão crer em mim ou não? Infelizmente eles negaram. Eles não quiseram se render. Mas uma coisa Jesus conseguiu: mostrar para eles que ele é não só um homem, mas que ele é Deus, pelas Escrituras. Ele conseguiu mostrar para eles. Para nós, toda essa coisa de filho parece um pouco difícil, né? O descendente de Davi, ou o filho de Deus, parece que é alguma coisa a menos, mas o judeu, ele sabe, é a mesma essência. Jesus é Deus. Ele foi apedrejado, ele foi morto, quase foi apedrejado, mas ele foi morto por ter falado que era filho de Deus. Ou seja, que é Deus. Então, muito bem. Então, no domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo o aclamou como Messias, o filho de Davi. E agora Jesus está falando: eu não sou só um homem, eu sou Deus. Olha só o que como Davi se referiu a mim. E isso deveria ter convencido o coração desses líderes religiosos, mas eles não tiveram coragem de confessar. No versículo 45, então, estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos. Agora, Jesus ele vai terminar com uma advertência. Ele está falando para os seus discípulos, de modo que todos pudessem ouvir o que ele tem a dizer. Então, presta atenção. Ele vai partir da doutrina para a prática agora. E ele vai expor a hipocrisia e a desonestidade dos líderes religiosos. E ele vai fazer isso por quê? Porque a hipocrisia deles, a desonestidade deles era perigosa, era letal. Ela estava contaminando o povo e afastando o povo de Deus. Versículo 46. Cuidado com os mestres da lei.
Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Jesus está falando, olha, cuidado, cuidado, prestem atenção, não imitem a conduta deles. Cuidado, Jesus está alertando o povo. E é claro que Jesus ele faz algumas, ele denuncia a prática deles, né? Que eles gostavam de usar roupas especiais, eles gostavam de aparecer, de chamar atenção, eles gostavam de receber saudações nas praças. Ei, olha, lá vai o rabi, ali vai o doutor, o não sei quem. Eles gostavam disso, eles queriam ocupar os lugares importantes, tanto na igreja, na sinagoga, como nos banquetes, nas festas que eles iam. Eles queriam sentar nos lugares de honra, eles queriam que todo mundo tivesse grande reverência a eles, sabe? Eles queriam ser notados, né? Queriam ser estrelas mesmo, né? Jesus, ele denuncia isso, repreendendo isso, falando que isso não é exemplo a ser seguido, que não é assim que eles deveriam agir, que não é assim que nós devemos agir. Infelizmente, a vida religiosa desses homens não os tornava mais humildes, e é isso que Jesus está falando. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Jesus a gente andar, mais humilde a gente deveria ser. A gente deveria ser não só humilde, mas também leais e verdadeiros. O que esses homens não eram. Eles eram desonestos, eles eram corruptos. E Jesus vai falar mais ainda sobre eles. Eles estavam tão preocupados com a aparência, eles estavam tão preocupados com o que as pessoas poderiam ver, que eles não se importavam com o relacionamento deles com Deus. Eles abriam mão do principal para se preocupar com a aparência. E aí perderam o principal. Então, o cargo, a importância que eles davam ao cargo deles, né, era excessiva. Eles davam importância demais à cultura que eles ostentavam ter. Eles tinham todo aquele linguajar, aquele palavreado que as pessoas... eu não entendi nada, mas esse cara é tão inteligente que deve estar certo o que ele fala. Sabe, tipo assim, eu não estou entendendo nada que ele está falando, mas é ele que está falando, a roupa dele, olha como ele é importante, deve estar tudo certo. E eles enganavam as pessoas assim, eles levavam as pessoas assim. E Jesus, ele mostra a repreensão, a desaprovação de Deus. Ele está falando que isso é nojento aos olhos de Deus. E eles amavam o louvor das multidões. Então eles faziam tudo isso para que eles pudessem ser venerados pelas multidões. Só que essa prática ao longo do tempo os tornou cada vez mais longe de Deus. Transformou eles em pessoas avarentas, pessoas que amavam o dinheiro, arrogantes, que se achavam melhor que os outros, egoístas, que só pensavam em si, fraudulentas, eles não tinham problema em enganar o outro para tirar vantagem. Religiosos hipócritas. E irmãos, eu quero falar para você sobre hipocrisia. Hipocrisia não é vir para a igreja sabendo que você é pecador, não, porque todos nós pecamos todos os dias, e igreja é lugar de pecador mesmo, tá? A gente está aqui porque a gente reconhece que a gente se rende, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um Salvador, a gente precisa de Deus, da ajuda de Deus, porque sozinho nós não conseguimos. Nós vamos parar para muito longe de Deus, então a gente precisa de Deus. Então, ao nós virmos para a igreja, nós confessamos, eu sou pecador. Então essa ideia de que igreja é um lugar de gente hipócrita, é do diabo, é mentira do diabo para manter as pessoas longe de Deus, para manter as pessoas longe da comunhão. Igreja é lugar de pecadores que entendem que precisam de ajuda, que precisam de Deus, que querem ser transformados, que querem ser lapidados pelo Espírito Santo, que não tem medo de confessar suas fraquezas e suas fragilidades enquanto homem. Hipocrisia, irmãos, é tentar viver uma vida longe de Deus, fingindo que está tudo bem. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é o que esses homens faziam. Em nome de Deus, não queriam relacionamento com Deus, não queriam se render à palavra de Deus, não queriam nada com Deus, mas queriam tirar vantagem em cima do nome de Deus. Isso é hipocrisia. E Jesus está condenando isso.
Eles não buscavam santidade, eles não buscavam chegar perto de Deus. Pelo contrário, eles queriam ficar cada vez mais longe de Deus, a fim de que eles não tivessem que prestar contas a ninguém. Eles queriam reconhecimento público e não vida com Deus, e não relacionamento com Deus. E isso é lamentável. É lamentável, em primeiro lugar, porque a hipocrisia deliberada deles enganava o povo, né? Fazia com que o povo pensasse que eles estavam perto de Deus, né? Por causa dessa aparência enganosa deles. E as pessoas eram enganadas por eles, né? De forma que eles transformaram o templo num covil de ladrões, né? Eles tiravam vantagem mesmo, pegavam o dinheiro das pessoas mesmo. Jesus vai falar no versículo seguinte, principalmente dos indefesos, como das viúvas, enrolava as viuvinhas, tirava o dinheiro delas sem dó. E isso era um problema, mas outro problema era ter rejeitado Jesus como Messias. Esse era um grande problema, o maior problema deles. E junto a isso, além deles rejeitarem Jesus, eles eram aqueles que estavam mais próximos da palavra de Deus. Eles eram aqueles que ensinavam a palavra. Eles eram aqueles que agiam como professores e advogados entre o povo para as causas. E isso não dava, porque eles não aplicavam o que eles falavam na própria vida, gente. E isso deixou Jesus muito bravo, ao ponto de denunciar eles, de expor a hipocrisia deles. Toda a vida religiosa deles se baseava no exterior, nunca no coração deles, nunca no relacionamento deles com Deus. Eles eram aquelas pessoas boas na fala, na oratória, que enganavam, enrolavam qualquer um facilmente. A culpa nunca era deles, sempre era do outro. E as pessoas compravam, as pessoas aceitavam, acreditavam neles. Jesus deu muitas oportunidades para esses homens se arrependerem, igreja, mas eles se recusaram todas. Eles não queriam nada de Deus. E infelizmente essa situação ela se repete nos nossos dias, irmãos. É o que nós vemos em todo canto, né? E se Jesus está falando para os seus discípulos observar isso, é porque há uma grande tendência no nosso coração de a gente copiar essas coisas, essas atitudes, e a gente não deve fazer isso. Eu vou repetir 2 versículos que Jesus falou. Primeiro, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E quantas vezes eu quis juntá-los e protegê-los, e vocês não quiseram. Versículo 47, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então olha só, eles devoram as casas das viúvas, porque as viúvas eram aquelas que ficavam indefesas e que precisavam de alguém para ajudá-las. Então eles se aproveitavam delas, né, e tiravam o máximo que eles podiam delas. E isso deixava Deus muito zangado, né? De forma que Jesus fala aqui, que esses homens serão punidos com maior rigor. E quando ele fala com maior rigor, a tradução correta é: eles serão punidos com a punição máxima, mais severa. A punição mais severa que existe para alguém que vai ser julgado, condenado, é para esse tipo de homens aqui, de pessoas aqui. Em relação às orações mais longas, eu gostei do que um estudioso bíblico chamado Campbell Morgan, ele falou assim, que quando o marido ele viaja para uma viagem curta e deixa a mulher em casa, ele escreve uma carta curta para ela: amor, cheguei, né? Tá tudo bem. Quando ele faz uma viagem muito longa, a carta dele é maior. Ai, amor, aqui acontece assim, meu dia foi assim. E quanto mais longe, né, a viagem, mais longa a carta. É uma tendência natural. E ele aplicou isso aqui nas orações longas desses homens, e ele falou assim: parece
que esses homens vivem muito longe de Deus, porque as orações deles são tão longas. E parece que Deus nunca vai ouvir, né? Então, mas é interessante, eu gostei, interessante para a gente pensar nisso, né? Ai, ai, ai. Mas, para a gente finalizar, irmãos, esses escribas ou mestres da lei, eles fazem um contraste com aquilo que Jesus fala sobre como deveria ser um discípulo. Que o discípulo deveria ser um servo. Que o discípulo deveria ser um servo, é você ser tratado como servo e você agir como um servo. Que você é um servo no sentido de ser voluntário, né, de não ser obrigado, mas você ter o prazer de servir. Não parecia que era o caso deles. Um discípulo deveria ser como uma criança, ser simples, ser crédulo, ser sincero. Estava longe disso. E ser como aquele que carrega a cruz, que nega a si mesmo, que morre para a sua própria vontade, a fim de fazer a vontade do seu Senhor. Eles estavam muito longe disso. Então, eles não são exemplos para ninguém, e Jesus quer que a gente entenda isso. Quanto mais alta a estima dos homens, mais severa as exigências da verdadeira justiça. E quanto maior a hipocrisia, maior a condenação. Eles eram peritos em projetar uma imagem religiosa, mas uma imagem religiosa não é o que Deus está procurando em nós, irmãos. Deus está procurando realidade religiosa. Deus está procurando relacionamento. Uma vida de filho com pai, que vai errar, que vai cair, que vai aprender e vai levantar e vai continuar andando, e vai dar a mão para o pai, vai aprender a obedecer ao pai. Vocês têm filhos, vocês sabem como é difícil, né? Educar. É um desafio, mas é bom. Deus nos chama de filhos, irmãos. Ele sabe quão teimosos nós somos, quão difíceis nós somos. Ele não tem problema com isso. Ele sabe disciplinar o filho que ama. Mas nós não podemos parar de viver como filho. Isso é a vontade do diabo. Nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus, onde recebemos ajuda no momento da necessidade. E não deveríamos sair de lá. Amém? Para finalizar, Deus usa servos e não celebridades, irmãos. Deus não está atrás de celebridades. Deus não está atrás daqueles que estão nos holofotes, nas igrejas, mega igrejas com mega equipamentos e luzes de neon e gelo seco. Não, Deus não procura isso. A palavra de Deus fala assim, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Lembra do fariseu, do publicano? O fariseu se orgulhava por tudo que fazia e que não era igual ao outro, que batia no peito e falava, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus fala, esse foi justificado, não o outro. Então é isso, irmãos. Simplicidade, humildade, sinceridade é o que Deus procura nos nossos corações. Amém? Creio que era essa mensagem que o Senhor queria deixar para nós. Eu quero ler a paráfrase de Eugene Peterson na Bíblia, a mensagem, eu acho perfeita em relação a essa passagem. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem, cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação. Mas no fim, irão pagar por tudo isso. Então, nada vai passar batido diante do juiz de toda a terra, não é? Ninguém vai tirar vantagem no povo de Deus. A igreja de Cristo é aquela por quem Jesus deu a vida. Jesus morreu
Ele ama a sua igreja. Oh, irmão, se a gente parar para considerar o amor do Cristo pela sua igreja, é um amor constrangedor. É um amor constrangedor, é um amor que transforma de dentro para fora. É um amor que nos dá força para amá-lo de volta. É um amor gigante, é o amor que fez ele para a cruz, suportar a cruz. Ninguém mexe com o povo de Deus, ninguém mexe com a noiva de Cristo. Se alguém mexer com a sua noiva, eu sei que você vai ficar bravo, eu vou ficar bravo. Imagina mexer com a noiva de Cristo. Nada vai ficar por acaso. Não vai ficar impune. E, irmãos, para a gente poder concluir e orar, o ponto principal é quem Jesus é para você. Esses homens orgulhosos, arrogantes, eles endureceram o coração. Mas que não seja assim com você, que não seja assim com quem nos ouve, que todos possam se render. Ainda há tempo, ainda há tempo. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Eu oro por nós, que o Senhor nos ajude a imitar, ó Deus, aquilo que é bom. Aquilo, ó Deus, que nos aproxima de Ti, Senhor. Que a gente nos dê a graça, Senhor, e o discernimento espiritual, Senhor, para separar, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que procede da carne, tudo aquilo, ó Deus, que é humano, Senhor. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Queremos seguir a Cristo, ser imitadores de Cristo, Senhor. Queremos, ó Deus, brilhar a luz de Cristo nesse mundo de trevas, Senhor. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós individualmente. Jesus, você aconselha os seus discípulos. Senhor, o Senhor ordena aos teus discípulos, Senhor, a não imitar a conduta desses líderes religiosos, Senhor. E eu peço, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a agir diferente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos amar o Senhor e amar a Tua igreja, Senhor. Queremos cuidar da Tua noiva, Senhor. Queremos, ó Deus, conduzir as pessoas a Ti, Senhor, e não afastá-las de Ti, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que a cada dia, cada um de nós entenda que a gente está trazendo as pessoas para mais perto do Senhor ou afastando elas de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aprofunda essa verdade no nosso coração. Ensina-nos a todos nós, Senhor. Estamos aprendendo, Senhor. Não há ninguém maior aqui, Deus. Estamos todos nessa escola, Senhor, do discipulado de Cristo, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Essa é a minha oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia
nunca conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Irmãos, não quero tomar muito tempo de vocês não, mas eu acredito que se faz necessário urgente um clamor. Eu gostaria muito que nós uníssemos nossos corações e fé nesse momento, diante do trono da graça do nosso Senhor, do nosso Deus, e nós clamássemos, clamássemos numa só voz, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Irmãos, o nosso povo sofre, irmãos, são muitas pessoas sofrendo. Eu nunca vi algo parecido antes na nossa história. E nós brasileiros temos a fama de sermos pacatos, passivos, de aceitar calado todas as coisas. Eu não estou pedindo uma revolução nas ruas, mas eu estou pedindo uma revolução no seu coração diante do trono da graça de Deus. Eu estou pedindo que você desperte da indiferença, da apatia, e que você clame com todo o coração. Eu creio, irmãos, que só Deus pode nos salvar, que só Deus pode fazer alguma coisa nesse país. É muita corrupção, é muita sujeira, é muita coisa errada, é gigantesco, é além do que a nossa mente é capaz de entender. E eu queria muito, irmãos, eu queria que nós uníssemos nosso coração nesse momento em clamor. Queria que você levantasse a sua voz em oração. Se algum irmão quiser orar em voz alta, nós vamos ouvir e concordar com você. Mas eu queria que, não por muito tempo, mas que a gente gastasse um tempinho desse culto, que nós oramos que seja o último, por 2 semanas, mas a gente sabe que as intenções vão muito além. As intenções é de quebrar o país, as intenções é de causar o caos total.
E a gente precisa orar, irmãos. Vamos orar.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu oro, Deus, que os nossos corações continuem ardendo, Senhor, em intercessão, Deus, em clamor, Pai, diante do trono da tua graça, Senhor, a cada dia. Senhor, eu oro que cada um de nós tenha o compromisso de clamar, ó Deus, todos os dias, Senhor. Que a gente não se distraia, que a gente não se esqueça, Senhor. Mesmo quando a gente tem o que comer na mesa, Senhor. Nos lembra, Senhor, que muitos não têm. Senhor, se está tudo bem conosco, com o nosso trabalho, Senhor. Lembra-nos que muitos não estão, Senhor. E Deus, realmente, Senhor, fala aos nossos corações como podemos brilhar a tua luz. Porque sabemos que quanto mais densas trevas, mais brilha a luz do Senhor Jesus. E nós somos, Senhor, luz nesse mundo, Senhor. O Senhor nos chama de luz nesse mundo de trevas, Senhor. E queremos brilhar para Ti, Senhor. Para a glória do Teu nome. Que a Tua igreja se levante, Senhor. Nós oramos em fé, Deus. E Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos se prostrarão e confessarão o Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Sobre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos se prostrarão e confessarão Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavra, reina hoje. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra.
a secar. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nossas forças irão se renovar, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que dás a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que dá a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos.
és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos, pois só tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Deus abençoe a todos. Ótima semana em nome de Jesus.